Educa Podcast. Um oferecimento Bauru na Brasa, o melhor Bauru da cidade. Avenida 15 de Novembro, 183 Centro. Teleentregas 994209779. AEPAR, Associação das Escolas Particulares de Araraquara. Eu vou começar então apresentando os meus convidados desse quarto episódio com o tema TDAH e TOD, que é um tema muito esperado e muito solicitado pelo nosso público. Eu quero apresentar para vocês aqui Lucas Pesces. Como vai, Lucas? Tudo bem, você? Tudo bem. E Julie Casper, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Eu quero que vocês falem um pouquinho a respeito de vocês. Lucas, primeiro, me conta um pouco sobre a sua formação. Eu primeiro, mas preciso primeiro. Damas primeiro? Damas é isso? primeiro, então vai lá, vamos lá, Julie, começa. conta um pouquinho sobre a sua formação. Ok, minha formação base é a pedagogia, com especialização em psicopedagogia clínica institucional pela UFSCar e também com aprimoramento como uma residência não médica pelo Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão. E também atualmente sou doutoranda também pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, pesquiso burnout parental, funções executivas, habilidades sociais, problemas de comportamento dos filhos. Quantos temas eu já tenho para os próximos podcasts. Bastante hein? coisa. Já adorei, já vai ter muita coisa para você voltar. E, além disso, atualmente sou psicopedagoga no contexto clínico, né? Trabalho aí com crianças que apresentam dificuldade de aprendizagem ou diagnóstico de TDAH para uma reabilitação cognitiva também, junto com as escolas, formação de professores, sou supervisora também em psicopedagogia clínica. Mais ou menos isso. Ah, que ótimo, que ótimo. Um vasto currículo aí, muita experiência para trocar com Obrigada. a gente, né? E você, Lucas, conta um pouquinho sobre você para nós. Fico até meio sem graça. Diante de todo Olha esse lá. currículo. Mas eu sou o Lucas, eu sou psicólogo, sou formado em neuropsicologia, pós-graduado em neuropsicologia. Eu tenho mestrado pela UFSCar, né, na área de neurodesenvolvimento. Eu também sou formado em avaliação psicológica e psicodiagnóstico, né? Então, tem uma pós-graduação aí também. É isso que a gente vai começar falando, né? Eu queria, olha, quando eu estava montando as perguntas, me deu até um pouco de ansiedade, um pouco de angústia, porque eu não sabia nem por onde começar, gente. Porque são tantos questionamentos dentro desse tema e é uma coisa que a gente vivencia todos os dias na escola, porque eu não acredito que hoje exista uma escola onde a gente não encontra uma criança que com esse diagnóstico. Então, eu não sabia nem por onde começar, porque os professores estão tão perdidos e estão com necessidade de entender e saber como lidar, que eu pensei assim, por onde vamos começar? Mas vamos começar, então, do começo, né? Sim. Pelo começo. Desconfiando que o seu filho, meu filho, né, o aluno tem uma possibilidade de fechar um diagnóstico de TDAH. O que a gente faz com essa notícia? Ou, por exemplo, a escola solicitou que os pais fossem até lá e pedem que esse aluno, que a família procure uma avaliação mais detalhada desse aluno. É assim que a coisa começa? Bom, ela pode começar dessa forma, ela tem diversas maneiras de começar, não necessariamente tem que ser pelo psicólogo, neuropsicólogo, pela psicopedagoga. Obviamente, um dos primeiros que vão sinalizar a necessidade de investigação é a escola ou uma observação dos próprios pais. Tá? Então, a gente não tem como falar, foi no médico e o médico viu. Não. Geralmente, se começa com a própria observação dos próprios pais ou a observação escolar, né? E daí, a gente tem várias possibilidades. Né, numa dificuldade de aprendizado, passar primeiro pela psicopedagoga pedir uma avaliação neuropsicológica ou de fonoaudióloga ou de uma terapia ocupacional. E, na verdade, qualquer lado vai ser bem indicado, tá? Não existe lado errado, por onde começar errado. Talvez seja errado diagnosticar sem avaliar, diagnosticar sem investigar.
tá? Entendi. Por exemplo, né, naqueles casos que nem eu já falei da outra vez quando eu tinha vindo aqui naquele outro podcast que não podemos dizer os nomes. Isso. A gente não pode, por exemplo, chegar no médico e o médico com 5 minutos de uma consulta, um pediatra, né? Já saía de lá com o laudo pronto e não é assim que faz. A investigação, ela é multiprofissional. Ela é multidisciplinar, tá? Não vai ser só o ponto de vista de uma pessoa, é isso? Nunca. Até porque a gente precisa considerar, dentro dessa questão da avaliação multidisciplinar, a importância de pontuar que, para o diagnóstico do TDAH, a gente precisa de observação clínica. O que é essa observação clínica? É como a criança ou o indivíduo ou adolescente se comporta na escola, em casa, com os amigos, na clínica. Então, se a gente tem diversos contextos mostrando e sinalizando uma mesma dificuldade, a gente precisa considerar uma avaliação multidisciplinar, obviamente, cada um na sua área de atuação, para que posteriormente, né, depois até de uma intervenção realizada, a gente consulte, né, um neuropediatra e ele vai pegar, é o que a gente espera, né, todo esse relatório dessa equipe e consiga, então, pensar num diagnóstico que seja preciso e não num diagnóstico talvez rápido e impreciso, né? Exatamente. Muito bom, interessante. E aí que eu penso também que é importante o contato, né, entre esses profissionais, né? Os Sim. profissionais, eles precisam estar alinhados, né? Então, quando os pais chegam até você, eles já chegam com uma certa angústia, e tem a questão também de que a criança ela se comporta em cada ambiente de um jeito, né? Às vezes ela detona a casa dela, e aí os pais chegam, pelo menos para mim na escola, falam: nossa, ele é hiperativo, ele faz isso, e a criança na escola não me dá um pingo de trabalho. Por quê? Porque em casa realmente ela se sente íntima ao espaço e ela, né, só escala até a estante da sala. Então, tem essas situações. Mas ela precisa, então, apresentar esse mesmo comportamento em todos os ambientes, é isso? Ou na maior parte deles. Na maior parte deles. Tem até um questionário que eu gosto bastante de usar, e no questionário ele fala assim, ele é um questionário que investiga funções executivas, que é uma área bem alterada em quadros de TDAH. E o questionário, a base dele é perguntar se existe um problema no comportamento. Não é se o comportamento existe, mas se o comportamento é um problema. E é esse questionário que eu mais gosto de observar e de analisar, porque é quando, por exemplo, a gente vê em casa isso não é um problema, mas isso está acontecendo na escola e está sendo. Né? Ou na escola isso não é um problema se ele desorganiza tal coisa, mas em casa isso é um problema muito maior. Né? Então, essas diferenças de observação sempre são importantíssimas no método de análise. Tá? Afinal, isso é um processo científico. Sim, tá? sim. Né? A observação clínica, a mensuração, né, de percentis enquanto você está ali aplicando testes e tudo mais, o próprio critério diagnóstico, como a gente estava conversando, ele se baseia em métodos científicos, por mais que muitas vezes a gente não encontre muita ciência no que é visto por aí. Entendo. Né? Ainda mais hoje que o conhecimento está na palma da mão, né, de todo mundo. Então, ali tem vários videozinhos de Instagram e muitas pessoas se identificam com aquilo, né? Sim, fala, não, eu sou TDAH, porque olha aqui... Sim. olha aqui, tudo que está aqui eu faço, né? E a importância também, né, Paula, você comentou dessa questão dos contextos, da contingência que cada pessoa vai dar para essa criança, né? Então, o professor dá um modelo de como agir no dia a dia, o pai, a mãe, a psicopedagogo, o neuropsifiguras, que são importantes para aquela criança. Então, dependendo do que você fornece em termos de contingência, você vai ter uma resposta, seja ela positiva ou negativa. E é o que eu sempre falo, né? Quando a gente pensa em soluções complexas, tem muitas pessoas que falam que existem métodos muito práticos e fáceis da gente resolver esse problema, né? Então, existe, gente? Pois é, mas as pessoas acabam dizendo. Só que aí a gente, por exemplo, né, uma criança que tem uma dificuldade de controlar o comportamento, uma dificuldade de prestar atenção,
muitos pais podem acabar numa tentativa mesmo de se sentirem perdidos ou de não saberem ser assertivos numa situação dessa, acabar encontrando uma solução mais rápida como a punição, a coerção, né? E isso resulta num desenvolvimento muito negativo e numa redução de habilidades sociais dessas crianças, né? O que vai afetar também nesses contextos. Embora, quando a gente se depara com determinadas situações, eu não vi isso funcionar, não. Não funciona. Não de funciona. modo imediato você até pode, mas a longo punitivo, prazo... você pode tentar fazer o que você quiser. Você não consegue, porque é além. Sim. Né? Vai além do que a criança consegue controlar. Exatamente. O corpo. E é interessante, vindo na minha memória, que meu primeiro aluno hiperativo de verdade, eu consigo lembrar, isso aconteceu há uns 22 anos atrás, quando só existia a palavra hiperatividade, não existia nada de TDAH ainda na época. E o pessoal confundia muito com imperatividade. Ainda falava imperatividade, é isso? E eu já dentro da pedagogia falava hiperatividade, mas muitas crianças vinham e falavam fulano é hiperativo, ciclano é hiperativo. Como eu tive realmente no meu segundo, terceiro ano da minha carreira uma criança hiperativa de verdade, ali eu comecei a sentir o que era ser hiperativo e o que não era. Então, me deu uma experiência muito boa de tentar saber como lidar. E era muito difícil. Foram acho que 1 ou 2 anos que a criança ficou na minha escola e que foi muito difícil. Principalmente porque a gente não tinha muito recurso na ocasião e não tinha... não dava para saber como lidar. Então, era tipo trocar o pneu com o carro andando. E eu ia tentando... desenvolver as técnicas ali a força que eu digo na tentativa e erro mesmo, para ver o que dava certo. Mas ali me deu know-how para eu conseguir entender que os outros que chegavam não eram hiperativos de verdade, né? Eram crianças agitadinhas, que eu chamo. Agitadinho, ok. E hoje... Gente, hoje é muito. Hoje eles chegam imperativos e eu falo, não, esse é mesmo. E eu tenho visto um aumento muito grande. Aqui vocês... como vocês justificam esse aumento? Aqui vocês vão estar justificando. Por que isso aumentou tanto? Eu já até sei o que o Lucas vai responder. Vai lá, vai lá. Se a gente começar a pensar... bom, tem vários motivos aí que aumentaram a incidência do diagnóstico. Sim. Acho que é melhor a gente falar isso. Também a gente pode pensar, né, que antes não tinha acesso. Sim. Não tínhamos acesso à informação. Nessa época que você estava falando de hiperatividade, como eu brinquei, pessoas falavam imperatividade de forma errada. E falavam, eu lembro na escola de um professor, na faculdade, um professor falou assim, viu, gente, o pessoal fala isso, mas tá errado, é hiperatividade e tudo mais. E quando eu me deparei com a fala de que está aumentando, eu falei, cara, é esquisito, porque como que um transtorno ele vai aumentar, né? Bom, primeiro que pessoas que têm o transtorno não diagnosticado, elas se reproduzem também. E existe uma hereditariedade. Existe certo? a questão genética. Que é totalmente hoje explicada, a gente tá mais que definida isso. Isso já está pontuado, é fato. Sim. Estatisticamente falando... Bom, para autismo a gente já sabe que é uma hereditariedade muito alta, né? Tipo, passa dos 90% sempre. Entre o TDAH, ela fica de 3 a 4 crianças. Se eu tiver 4 filhos, 3 vão ter. Basicamente, essa... Aí, gente. Mais ou menos, tá? Vamos ficar atentos. Então, varia de 75% a 80% esse valor. Então, já existe uma hereditariedade. Então, pessoas que já tinham esse diagnóstico antes, né? Eles dão as mãos para as pessoas, eles ficam com as pessoas e criam filhos, né? Isso. Então, e esses filhos vão vir, obviamente, com a possibilidade grande de também ter o diagnóstico. Só que agora, a sociedade está olhando para isso.
Entendi. Agora nós estamos olhando para isso de uma forma com muito mais... Olha, eu preciso cuidar disso porque isso gerou um problema na geração passada, inclusive de traumas escolares que muitos da nossa geração têm, porque, tipo, às vezes tinha o diagnóstico, não foram olhados, né? Então, o que eu tenho bastante ultimamente é adultos vindo também para avaliação, porque, tipo, eu vi lá na internet que eu combino com isso. Daí eu vou ver, olha, não, isso aqui é um problema psicológico que você tem, provavelmente... Psicológico, psiquiátrico ou qualquer outra coisa. Provavelmente menos devido ao TDAH. aumento de uso de telas. Era isso que eu estava esperando você falar. Esse é um fator determinante aí. Mas também em relação a diagnósticos não dados na época certa. Então não é que tá aumentando, sempre existiu. A gente também nunca viu. A gente não... Agora, o que aumentou muito foi pessoas que acham que tem e, na verdade, às vezes nem Não, tem. só tendo, E banalizam o termo. Sim. É só uma questão de ansiedade, de excesso do uso de telas, de uma rotina desregrada, enfim. Sim. São diversas outras coisas que levam a pensar que você tem o transtorno, mas não. Total. Uma vez, quando a gente conversou na outra entrevista, você falou para mim que o que diferenciava era a questão de ser basal. E isso me marcou bastante. Ficou bem claro para mim que a gente conseguia perceber o TDAH porque ele era basal, é isso, Sim. né? Você não começou a ter depois de 20 anos. Você não criou ele do nada. Você não criou ele, você não começou... Você não se transformou em TDAH agora porque você está usando demais o computador ou trabalhando 20 horas por dia, etc. Workaholic. Você tem outras questões ali a ser trabalhadas. Mas, de fato, para você se considerar um TDAH, ele tem que ter vindo da base. Isso. Você tem que nascer. O basal tem que nascer tem que TDAH. nascer com aquilo. Entendeu? Então, desde pequeno, você vai ter características nessa criança, comportamentos nessa criança que você vai conseguir identificar. Ah, Lucas, então quer dizer que com 2 anos de idade eu já consigo identificar uma criança com TDAH? Não, porque querendo ou não, ela ainda tem chance de melhorar muitos aspectos daquele cérebrozinho que ainda está em desenvolvimento. Exatamente. Né? Entendi. Então, quando que a gente fala que é, entre aspas, aceitável o diagnóstico? A partir dos 6 anos, que é quando o nosso pré-frontal ele começa a amadurecer. De fato. Entendi. Né? Então, e antes disso, a gente chama do quê? Só de agitadinho? A gente chama de quadros não definidos. A gente pode chamar, olha, existe um perfil que sugere... Sinais para. Tá. Sinais para. Sinais para. Sim. E isso... Entendi. E não é por isso que a gente não vai intervir. Depois não vai intervir. Exato, e não é por isso que não vai intervir. Então, não muda isso. Chegou lá na clínica pra mim, 4 anos de idade, tem todos o quadro que sugerem TDAH. Eu só vou mandar pra Júlia depois dos Começa 6 a intervenção já começa a intervenção. Tem atrasinho na fala. Pô, já começa a intervenção com a fono. O diagnóstico de dislexia, ou transtorno de aprendizagem da leitura. Eu vou esperar até os 9 anos de idade, 6 meses de psicopedagogia, para eu poder começar a intervir uma coisa que já está em atraso? Não. Se eu estou vendo que já está em atraso desde os 6 anos, ou 8 anos, ou 7 anos, eu já vou encaminhar para a intervenção. Essa intervenção já tem que estar ocorrendo. É que quando a criança ela entra no ensino formal, que é a partir do 1º ano... Dos 6 anos aí seria, a gente né? começa a exigir dela uma atenção sustentada muito maior. Coisa ali que na educação infantil era mais lúdico, era mais divertido, né? E na entrada, nessa transição para o 1º ano, ela precisa, né, desse sentar, desse sustentar um pouquinho mais. E aí começam os problemas, as dificuldades um pouquinho mais acentuadas. Alguns dá pra gente ver um pouco antes, Sim. porque É nítido. é bem Sim, claro, sim. bem nítido. Sim. E outros geralmente ficam apontados bem nessa fase, né? Sim. E todo mundo do TDAH é agitado? Nem todo mundo, né? Porque o Porque TDAH... tem o TDA. Isso, o TDAH, na verdade, ele pode ser predominantemente desatento, que aí é só uma desatenção, ou predominantemente hiperativo. E a terceiro nível, vamos dizer assim, né? O subtipo, vamos dizer, seria o misto, que é o combinado dos dois.
Então, a gente não usa esse termo mais, né? O TDA. A gente fala TDAH, predominantemente desatento, ou predominantemente hiperativo, ou misto combinado, que seria a junção desses dois. E aí são aquelas crianças com uma desatenção presente e também com uma agitação motora muito presente. Mas não é uma agitação que a gente às vezes confunde um pouco, né? O que seria esperado de uma criança que é feliz, que é saudável, que brinca, que pula, que se diverte, e uma criança que tem efetivamente uma hiperatividade e uma desatenção. Essas crianças que têm hiperatividade, é como se fosse uma tortura para elas ter que, por exemplo, aqui, a gente sentado, é como se fosse uma tortura, eu preciso sair daqui correndo, né? Em sessão de psicopedagogia, o sentar para elas, o reter a atenção, cumprir uma tarefa, tudo isso é muito desafiador. Então, chega na sala de aula, imagina, 20 crianças, sei lá quantas Sim. crianças. Imagino tanto de informações, né? Muitas informações. Lápis caindo no chão, coisinha pendurada na sala de aula. Exatamente. Um barulhinho que aparece, é o passarinho, dá para ver pela janela. Né? Ah, meu Deus, é muito, Paula, né? Você tocou num assunto que é bastante importante, né? Quando a gente fala do TDAH, sobre as alterações dos processamentos, né? Essas habilidades mais adjacentes. O processamento auditivo pode estar alterado. Existem diversos estudos que têm uma correlação muito forte entre TDAH e alteração no processamento auditivo, que é o DPAC. Também no processamento visual. E por que isso acontece? Né? Porque a criança, não sou fonoaudióloga, né? Mas o que a gente vê aí em pesquisas, e as fonos, por favor, podem me corrigir depois, quando a gente tem uma alteração no processamento auditivo, que são várias habilidades envolvidas, não é só a gente ouvir o som e demorar para processar. Existem várias habilidades dentro desse processo que podem estar alteradas. E essas habilidades auditivas alteradas podem levar a um quadro de desatenção. A mesma coisa é agitação motora também. A mesma coisa, um processamento visual alterado. Então, aquela criança, ela está focando no estímulo, só que o olhinho dela, em avaliação com optometrista, por exemplo, o olhinho dela está circulando. E isso gera também a sintomatologia de um TDAH. E aí, o cuidado que a gente tem que ter de entender o que pode ser comorbidade, o que pode ser co-ocorrência, mas também o que pode ser, que é esse diagnóstico um pouco mais diferencial, de eliminar alguns fatores que podem estar interferindo nessa sintomatologia. Então, às vezes, a desatenção e agitação motora nem sempre é o TDAH. Aí vem uma avaliação neuropsicológica para ajudar a gente a entender como essas funções executivas estão, esse olhar clínico. Ah, agora eu estou entendendo, está um pouco mais claro, porque ficou Sim. bem complexa assim, a sua explicação. Eu entendi. Mas eu fiquei na dúvida, assim. Então, a criança, ela pode ter a dificuldade do processamento auditivo e também ser TDAH. Ter TDAH. Ou ela pode... Que é muito comum. Ou ela pode ter uma alteração do processamento e aí não, resolveu e não era o TDAH. Exatamente, Era era uma só uma desatenção. questão, uma desatenção Sim. pela dificuldade do processamento auditivo. E onde a gente filtra tudo isso, onde a gente separa tudo isso, é numa avaliação neuropsicológica bem feita. Avaliação neuropsicológica, avaliação de cabine com a fono, para identificação, avaliação com Optometrista. optometrista, tá? Então, todos esses profissionais que vão trabalhar com avaliação, exame, entendeu? Vão Sim. contribuir com esse processo, tá? Porque, beleza, a fono lá fez o exame de cabine, fez o exame lá do DPAC, deu alteração, tá alterado. Chegou para mim aqui, tipo, a atenção da paciente fica ali no limite, mas tá boa. Tá com uma memória operacional também legal. Funções executivas preservadas. Não é TDAH. Ah, entendo. Não é TDAH. Volta pra fono, faz uma estimulação. 6 meses com a fono ali, estimulando esse DPAC, né? Esse distúrbio de processamento auditivo central. Beleza, estimulou, zerou. Então, era algum problema advindo dessa área, tá? Desse processamento. Entendi. E não necessariamente era um TDAH. Mas o contrário é muito mais comum. Porque tem um DPAC, provavelmente tem algum outro tipo de transtorno adjacente, comórbido. Entendeu? Tá. Então, é até legal de falar de comorbidade com ocorrência, porque às vezes Sim. o pessoal que está assistindo às vezes não vai manjar. Mas a comorbidade é qualquer doença, qualquer tipo de transtorno ou distúrbio que acompanha um outro distúrbio principal. E no caso do TDAH, a maioria, por exemplo,
vem como principal o autismo e depois... Isso, porque o autismo... Grande parte deles... Isso. Na verdade, a gente tem uma estatística... o TDAH. Isso, na verdade, tem uma estatística muito grande que o autismo... Que daí não é muito meu lugar de fala, por mais que eu avalie o autismo também. Mas no autismo a gente tem uma grande possibilidade de ter comorbidades. Sim, tá? sim. Eu já até ouvi de alguns autores aí que falam que é raro ter só o autismo. Eu ia falar, né? raro ser raro. Só autista. Tanto que no próprio nome lá hoje do diagnóstico, né? Ele vem já com a como possibilidade... transtorno do espectro autista, Isso, porque são tendo vários, ou não a deficiência intelectual, ou tendo ou não a fala funcional prejudicada ou preservada. Então, a gente já tem esse tipo de alteração que seria uma comorbidade. Quer falar de ocorrência? Co-ocorrência? Assim, o que eu queria agregar, na verdade, Lucas, era que essa questão que a gente estava falando do processamento auditivo central, por exemplo, né, a criança está na sala de aula, o professor ele está falando, mas lá fora tem gente passando, o estojo do amigo caiu no chão. Então, essa estimulação toda auditiva que vai acontecendo gera o quê? A desatenção. Porque eu foco aqui, quando eu voltei, a professora já estava falando outra coisa, eu fiquei perdido. Então, é como se fosse uma hiperestimulação nesse cérebro, nessa questão auditiva. Então, por isso, como o Lucas muito bem pontuou, a importância da gente contar com avaliações, contar com encaminhamentos para tirar isso da frente, né? Então, se tem dúvida, bom, vamos sanar primeiro isso, sanar o outro, e aí a gente realmente fecha um diagnóstico. E assim, cada profissional vai ter uma conduta diferente, né? Mas eu tenho a tendência sempre na minha filosofia de trabalho, quando tem essa suspeita do TDAH, de encaminhar na hora para o neuropsicólogo. E penso, quando é algo mais leve, né? Vamos avaliar esse processamento auditivo, vamos fazer uma intervenção de função executiva para ver. Porque é isso que eu disse, está acontecendo uma banalização. Porque a gente está no mundo de uma sobrecarga gigantesca, de um imediatismo gigantesco, e tudo é o TDAH, ou tudo é o autismo. Sim, isso. E nem sempre. Né? E você falou uma palavra muito importante, que é a questão do imediatismo, Sim. né? Porque aí vem relacionado ao TDAH, que é a dopamina, né? É o que eles encontram ali na tela. Exatamente. Mas eu não preciso ser TDAH... Né? Para eu querer uma descarga dopaminérgica Sim. também, que tenha relação com os mesmos tipos de vícios que o TDAH tem. Então, por exemplo, eu posso, por exemplo, não ter TDAH e ser viciado em tela. Ser viciado em game. Sim. Entendeu? Não é porque eu não sou... Eu posso não ser TDAH, mas eu também posso ter vícios. Entendi. Entendeu? Porque eu busco dopamina. Sim. Por que eu busco dopamina? Porque eu fico o dia inteiro dentro de casa, não tomo sol, eu fico dependendo de uma iluminação artificial, eu não me alimento bem, eu não pratico exercício. Tudo isso vai me deixando com pouco estoque dopaminérgico durante o meu dia. E aí o que retoma esse estoque? Tela. Tá? Tela. Sim. Então... querendo ou não, eu não preciso ser TDAH para eu ter uma dependência dela. E é isso que gera esses quadros adjacentes. Então, esse imediatismo. Você pega a criança que às vezes nem é TDAH, mas fala assim, já vou para segunda parte do nosso papo, que seria o TOD. Mas assim, a criança, ela tá lá com o uso de tela, né? 3 horas por dia, uma criança de 8 anos. Eu peço sempre para os pais, aqueles que estão me assistindo, vocês vão entender por que eu faço isso. Eu peço para eles assim, tira um print screen para mim da tela, onde fala quanto do que tá usando de tela por dia e do que tá usando. É Instagram? É TikTok? É joguinho? O que é que tá sendo usado nesse celular? Com o que ele tá usando? O YouTube. Dentro do YouTube, vamos olhar o que ele mais tá fazendo. Vamos ver o histórico. É aqueles stories rápidos do YouTube, vídeo. É o short, o que é, né? Porque eu preciso entender o que está acontecendo de fato para entender qual que está sendo a recompensa daquele comportamento dele. Porque aquilo lá é busca de recompensa. Tá. Então a criança chega lá para mim, ele fica nervoso, se irrita, não tem gostado de falar com as pessoas, prefere ficar sozinho no celular, vai para restaurante e fica no celular. Tá. Quanto de tela ele está usando por dia? 3 horas. Quantos anos ele tem? 8 anos. Beleza, vamos diminuir drasticamente, porque com 8 anos, esse não é o tempo indicado. Ele está vendo, por exemplo, sobre o eclipse solar lá nos Estados Unidos, perdendo 2 horas assistindo esse vídeo? Não, não é. Se for o TDAH, talvez.
talvez. Talvez algum ele outro tenha algum diagnóstico, hiperfoco, né? Mas, não é? Beleza, então o que ele está fazendo naquela hora? Acho que isso que é importante, por isso que é importante a gente entender, Sim. primeiro, E você tem essa demanda no seu consultório? Além das avaliações neuropsicológicas, você atende em terapia? Não. Não, No não dá momento eu só tempo. tenho feito o esquema aí de avaliação neuropsicológica. Hoje eu tenho muitos poucos pacientes adultos, né? Mas assim, são realmente muito poucos porque não dá tempo mesmo. Não dá. A demanda Eu é imagino muito... que sim. E como a demanda da Mas avaliação... a minha questão era assim, os pais chegam com essa demanda no consultório já para fazer... Isso, porque pra dar o muitos dos começo pais, das infelizmente, avaliações. eles já chegam já com um pré-diagnóstico pronto para mim. E eu confirmar ou não confirmar esse diagnóstico sempre é traumático. Entendi. Ou para mim ou para os pais. Às vezes eles querem a às vezes justificativa. eles querem que... não, mas meu filho ele claramente tem TDAH, porque daí tira uma responsabilidade de cima dele. Exato. Né? Não, meu filho claramente tem autismo, porque daí tira um pouco de responsabilidade de cima deles. Sim, sim. E às vezes, tipo, olha, não, talvez não seja. Né? E geralmente quando a gente dá o não ou o sim, não querido, é onde a gente encontra os problemas. Mas, basicamente falando, tá, Paulo? É assim, não dá para fazer uma boa avaliação sem olhar ele multifacetadamente. Sim. Senão, Isso não rola. foi assim o que me encantou no seu trabalho quando eu fui te procurar, né, contando a minha história, porque eu também cheguei com a mesma necessidade, né? Ai, nossa, acho que se alguém me falasse que ele era autista ia ser tão mais fácil, né, do que aceitar que é sem educação. Aí buscamos e não era, mas o seu olhar, né, múltiplo, me fez essa diferença de ver, inclusive de ver que foram 9 sessões para chegar num laudo final. Então, aquilo que a gente estava comentando anteriormente. E muita conversa. E muita conversa. Em 5 minutos a gente não consegue fechar um negócio desse. Não consegue. Então, a dificuldade da gente hoje, até a escola, quando a gente recebe que a criança tem o diagnóstico, aí eu pergunto de onde que vem, aí eu falo como que chegou até aí, e a gente vai tentando descobrir. Quando acontece da gente saber que a pessoa descobriu numa consulta ali de 5 minutos, desvalida todo, né? Até chega a perder o trabalho, né? Aí a gente tem que tentar convencer a família de que precisa de uma coisa um pouco mais completa, uma coisa que não é assim, né? Não é em 5 minutos de uma consulta que o médico vai olhar e falar. E ele nem, na verdade, muitos deles às vezes nem têm a formação para isso, né? Para alguns acabam procurando em primeira mão o neuro, mas ele ali não tem nem a experiência, nem tem a formação, porque ele vai poder fechar o diagnóstico. Mas um bom neuro ele faz isso. Ele vai pedir avaliação, ele vai pedir a psicopedagoga. Ele vai precisar mensurar tudo isso, com a né? fala também, teve atraso, legal. Então vai pedir a fono também. Então um bom neuro, ele tá de olho nisso. Entendeu? É ruim a gente falar que, por exemplo, o médico chegou lá, já me deu um exame para eu fazer neurológico, me deu um eletro. Isso. E aí, acha que vai e já localizar. diagnosticou. E eu falo, não, cara, não é assim que faz. Se fosse assim que fazia, você não acha que todo mundo faria isso? Isso, né? Claro. Se fosse assim, tipo, olha, você vai fazer um exame aqui neurológico, você não vai tirar um exame de sangue aqui e vai diagnosticar. Você acha que todo mundo não faria isso? Eu nem estaria trabalhando com isso, porque se já tivesse isso de uma forma muito bem colocada, a gente não estaria, né, queimando o neurônio para tentar entender o transtorno. Que até hoje, inclusive, não é nem bem definido. O próprio TOD não é bem definido. Ô, Lucas, eu acho que é importante também esclarecer para quem está assistindo a gente sobre que a gente falou muito de função executiva, né? Sim, sim. E nem todo mundo vai saber o que são as funções executivas. Parece um nomezinho chato, mas é tranquilo de entender. Por que eu queria dar ênfase nisso, Paula? Porque para fechar esse diagnóstico, que é isso que o Lucas também está falando, né? Não adianta, às vezes, a gente ir direto para um neuropediatra sem ter uma avaliação de função executiva bem feita. Função executiva vai englobar atenção,
a memória de trabalho, que é essa memória de curto prazo. Então, vai lá na cozinha, no armário e na segunda gaveta, pega a espátula laranja, né? Esse comando, ou de sustentar a informação por um tempo para depois cumprir um objetivo. O planejamento, o controle do comportamento, a capacidade de resolver algumas situações por diferentes opiniões e pontos de vista. Metacognição. Que é a flexibilidade mental. Então, tudo isso tem como ser avaliado, porque são habilidades interdependentes, então, uma influencia na outra. Então, vamos supor, a criança está na sala de aula, se ela não tem atenção, muito provavelmente ela não vai ter uma boa memória consolidada e ela não vai conseguir aprender. E aí a gente acaba tendo outras dificuldades que, para além da questão comportamental, a gente também vai para a parte escolar de aprendizagem. Então, por isso que a gente precisa dar orientação para a escola, orientação para a família e ensinar na clínica estratégias para que essa criança que tem uma dificuldade nessas funções executivas, ela possa se sentir mais eficiente para não cair num fracasso escolar, num baixo autoconceito, uma baixa autoestima e entre outras questões. Então, por isso que é importante a avaliação das funções executivas, porque função executiva fragilizada, a gente tem aí uma grande possibilidade de estar falando de um TDAH. Olá, vamos lá. Eu tenho aqui uma pergunta da Moriarty Vanessa Souza. O pensamento acelerado é uma característica do TDAH? Eu vou tentar ler aqui, pessoal. Bom, porque tem bastante gente comentando. Isso é bem legal. Podem continuar aí colocando as perguntas. Eu acho que a pergunta dela vai um pouquinho ao encontro do que eu estava falando sobre as funções executivas, né? Essa questão do controle do comportamento, que o nome bonitinho para isso é controle inibitório. Então, se a gente às vezes não consegue controlar o nosso comportamento, a gente vai ter dificuldade. O pensamento a gente não consegue controlar muito. O comportamento a gente consegue. Entendi. Mas esse pensamento muito acelerado, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para falar, é TDAH. Porque é o que eu disse, a gente está vivendo hoje no imediatismo, WhatsApp, se você não responder, a pessoa fica te cobrando isso e aquilo. Eu sofro muito com isso. E isso faz com que eu tenha um pensamento acelerado. Porque eu falo, meu Deus, eu tinha que ter respondido, eu não respondi, mas eu tenho que atender na clínica. Então, assim, é muita coisa. Isso não quer dizer que eu tenho TDAH. Mas eu preciso me regular, eu preciso respirar, eu preciso encontrar formas de eu gerenciar essas questões da melhor forma. Então, o pensamento muito acelerado pode ser não só um TDAH, mas uma sobrecarga mesmo de muita coisa e a gente não dá conta de tudo que a gente pensa e faz. Alta demanda, né, Sim. do nosso dia a dia. Aqui também tem uma pergunta da Fernanda Gonzaga. Quando a criança é indicada a vocês e não existe o diagnóstico mais significativo para o TDAH, vocês orientam então para profissionais melhorarem o que pode não estar bem, é isso? Bem, Então, por exemplo, o que eu entendi aqui é que se ela não fechou como TDAH, mas vocês percebem que tem alguma coisa que não está no eixo. Aí vocês vão indicar... É sempre muito hipotético esse tipo de pergunta, né? Porque eu nunca sei... Tem que ter a história, isso, né? É muito uma questão de contexto. Porém, vamos pensar num quadro assim, ó. Supomos que vem uma criança buscando... avaliação porque acha que tem TDAH, os pais acham e a escola acha que ela tem TDAH. Chegou na avaliação, não tem TDAH, mas tem um excessivo exposição a telas, ela tem uma certa dificuldade com habilidades da alfabetização, ela tem uma certa dificuldade em se manter sentada em sala de aula, tá? Isso pode ser por diversos outros motivos. Se eu ficar aqui, eu posso listar um monte de motivos que isso pode acontecer. Uhum. E então, o que a gente faz? O que é mais interessante? Mesmo assim, buscar o profissional. Por exemplo, quantas vezes eu já encaminhei para uma psicopedagoga um paciente que não tinha um diagnóstico, mas, teria outros problemas para serem trabalhados da mesma forma. Uhum. E isso também vai casar dessa profissional ir à escola, fazer as orientações clínicas, já que essa profissional está acompanhando, né? Não tem nenhum tipo de problema ali que eu tô vendo, mas tem um probleminha na fala, uma troca ali de som surdo e mudo, não sei o que. Vamos pra fono, então. A fono vai te dar orientação, vai falar como trabalhar isso, talvez em pouco tempo, talvez um tempinho um pouco maior, mas resolve. Então, tudo depende muito do contexto, porém dá certo.
Certo. Tem mais uma perguntinha aqui do Guilherme Piazzi. Ó. Existe a possibilidade de nenhum medicamento ou tratamento não funcionar ou não acabar com 100% do TDAH? Primeiro que ele não vai acabar, né? Exato. O TDAH. Vamos avisar ele. O TDAH só é uma... Talvez ele controle. Só é um label, né? Um rótulo para um tipo de uma série de comportamentos e questões cognitivas, né? Então, ele é só um nome, tá? De uma série de problemas de comportamentos e de função executiva e de funções cognitivas também, além das funções executivas, que podem atrapalhar o dia a dia. Então, ele é só um nome. TDAH não vai acabar. TDAH faz parte da pessoa e vice-versa. Tá? É só uma caracterização. TDAH. Isso, é uma caracterização. O que existe ali, principalmente para o adulto, é você dar uma série de sugestões que vai fazer mudar Tem diversas coisas que rotina. podem afetar o tratamento do TDAH. Rotina é o principal deles, tá? Rotina é o principal. Exercício físico, alimentação. E quando eu falo rotina, eu estou falando de tudo isso. A medicação em si, ela vai ser muito boa, pelo menos quando ela é bem administrada nos horários corretos, com a dose correta, né? Então, tem que ter um controle muito legal. E ela é constante, por exemplo, a medicação você toma só quando você precisa ir para a escola, se concentrar? Vamos lá. Eu não me ou sinto... ela tem que ser regular, assim? É complicado eu falar disso, ou a Jolie falar disso, porque nós não somos médicos. Sim. Tá? Isso seria um assunto médico. Porém, a gente sabe que algumas pesquisas indicam do uso regular. Tá? Afinal de contas, no final de semana você não deixa de aprender, você não deixa de prestar atenção, você não deixa de fazer. E não deixa de ser TDAH, né? Também não, Sábado e domingo eu sou menos, né? Não tem jeito. E eu queria também acrescentar uma coisa nessa parte. Além do remédio, né? Que a literatura mostra que tem que ser 3 fatores combinando para a gente ter um melhor diagnóstico, vamos dizer assim, né? O melhor desenvolvimento na vida social, acadêmica, enfim. A questão da medicação, quando necessária, né? E é avaliado ali por um neuropediatra, ou por um pediatra, ou por um neurologista, enfim. Psiquiatra infantil também. A abordagem da terapia cognitiva comportamental, ou né? Análise do comportamento para essas crianças. De terceira via, né? Exatamente. E a reabilitação cognitiva. Então, eu sempre dou esse exemplo na clínica, né? Pensa na diabetes. A gente tem, a pessoa tem a diabetes, ela não vai ficar comendo doce, certo? Ela vai tomar uma medicação ali, insulina, mas isso não faz com que ela continue comendo doce, porque ela vai piorar ou não vai melhorar, né? É a mesma coisa das funções executivas, a reabilitação cognitiva. A gente tem um TDAH. Se a gente entra com remédio, mas não fortalece esse córtex pré-frontal, essa região da testa, entendi. né? Essas habilidades, a gente acaba ficando muito dependente só dessa questão da medicação. Então, E a medicação não vai fazer milagre, é isso também. Ela pode ajudar. Ela ajuda, ela faz a gente... É a mesma coisa que a gente põe o óculos, né? Que acabou o grau novo, o mundo fica mais nítido, as coisas ficam mais organizadas. Mas a reabilitação cognitiva, ela vem para ajudar, fortalecer. Função executiva é igual músculo na academia. Quanto mais a gente treina, melhor ele fica. Mais forte ele fica para ser mais independente. Entendi. E também é o mais difícil de se exercitar. Exatamente. Tá? Nossa, deve ser bem complicado porque, mesmo, assim, né? Ainda quando a gente fala de memória, a gente sabe que tem umas questões emocionais técnicas que dá para desenvolver memória e tudo mais. Memória operacional, eu acho que é uma das mais difíceis de serem estimuladas em contexto clínico. Atenção também, você estimula, para na reavaliação tá ali, tipo, batendo 2 pontos a mais, 3 pontos a mais. Mas aí não sei se é isso que você sente também. Mas aí a gente fala da neuroplasticidade. Isso, mas né? o quanto mais fizer, melhor. Que ela vai acontecer e aí já pela repetição, né? Cai Quanto aqui mais também você numa perde... outra pergunta de novo do Guilherme. Aí, quanto à idade, se tratar desde cedo, é possível ter mais resultado do que quando você é diagnosticado adulto? Bem, se você pode ter tido uma vida totalmente diferente, né? É isso que eu ia falar. Se você tem um diagnóstico, quanto mais cedo, mais reabilitação cognitiva você vai ter. Mais olhar para isso você vai ter ao longo da vida. Então, você chega na fase adulta com mais recursos, mais estratégias, mais condições de lidar com o que é difícil para você. E um ponto importante, que às vezes a gente foca só na dificuldade de quem tem TDAH.
mas E são tem pessoas extremamente criativas. Então, a gente Isso. olha assim, é um potencial de pensar, de imaginar, de criar. Por que não usufruir disso e potencializar isso na vida das crianças, dos adultos, no trabalho, enfim. E como trabalhar isso? Olha, quanto mais a gente criar possibilidades para o pensar e para o imaginar, melhor a possibilidade da gente alcançar a criatividade, né? Tem até um vídeo interessante que ficou famoso no Instagram, no WhatsApp, dessa questão de tolerar, né, de ter o ócio, de aguentar firme ali, porque isso vai criando a possibilidade da gente desenvolver e potencializar a criatividade, né? Certo. Ó, mais uma perguntinha aqui da Maiara. Raciocínio lógico vagaroso é uma característica do TDAH? A questão da velocidade do processamento, né, Lucas? Explique. A gente vai entrar num problema nessa pergunta. Eu tava torcendo pra não entrar, sinceramente. Olha lá, Porque, Maiara, assim, ó, a você gente mexeu tem aqui. um segundo diagnóstico que está sendo muito comum nos Estados Unidos hoje. E ele se assemelha muito com o TDAH. E tem, Oh my gosh, começa então, uma coisa nova e agora, aí, gente. Pois é. o tratamento é quase que o mesmo, tá? Só que são duas características diferentes. Enquanto o TDAH, ele tem essa coisa da memória operacional, da atenção, das funções executivas de fato, e existe um outro diagnóstico que é o Sluggish Cognitive Tempo, tá? Ou tempo cognitivo diminuído, em déficit, alguma coisa do tipo. E tem a ver com esse processamento do raciocínio mais lento. Então são crianças que vão ter um quadro assim, tipo, preservadíssimo, mas com a velocidade de processamento diminuída. Entendi. Entendeu? E que não fecha outro quadro, né? Mas Que não daria para encaixar como DI, por exemplo. não chega, porque Não tá chega, tudo preservado. entendi. Entendeu? Memória operacional preservada, por exemplo, tarefas que envolvem vocabulário, que envolvem a aquisição de informação preservadas. Só que são crianças mais lentas. E Não chega a ser dificuldade intelectual. isso, não Seria chega a ter só o tempo de velocidade time, diminuindo. time diferente. Isso vai mudar um pouco nossas perspectivas daqui para frente. Entendi. Só que assim, por que pouco se toca no assunto e por que eu mesmo evito tocar no assunto? Porque a gente não tem nada, tá, voltado para o campo brasileiro ainda de sobre evidência. assunto. Entendi. Tem muita pouca coisa. Pouca pesquisa E na mesmo área. nos Estados Unidos ainda é pouca pesquisa. Porém, é uma condição que a APA, que é a Associação Psicológica Americana, ela tem Tá trazido, questionando. tá questionando e trazido à tona. Certo. A mesma coisa as altas habilidades, né? Em questão aí que hoje está fervendo muito mais aí de diagnóstico também, de identificação, até mesmo conseguindo separar as altas habilidades de autismo e tudo mais. Entendi. Mas a gente vai ver que, no final das contas, é muito difícil de se falar ainda pelo baixo potencial de ciência que existe no assunto. Ciência, estudos sobre o assunto. Entendi. Outra perguntinha aqui. TOD e TDAH podem aparecer juntos? Sim. Sim, e quando Sim. aparece, gente... Tanto é que TDAH do tipo misto, né? Eu estava até dando uma olhadinha para não falar errado antes de vir para o podcast. TDAH misto tem metade de possibilidade, de chance de ter um TOD junto, né? E do tipo predominantemente desatento, 1/4. Então, eles são amiguinhos, né? Tem uma alta prevalência de você ter o TDAH e de você ter o TOD. O que é o TOD? É o transtorno opositor desafiador. É aquela criança, aquela pessoa, aquele indivíduo que tem uma dificuldade de regular as emoções, principalmente as negativas, de lidar com situações de regras, de limites, figuras de autoridade. E aí a gente cai também, Paulo e Lucas, numa confusão de birra ou de um problema de comportamento que não se caracteriza como um TOD, né? Do excesso de telas está gerando esse tipo de condição. Olha, essa era uma das perguntas que eu preparei. Qual o limite entre a falta de educação, o contestar e o diagnóstico? É muito difícil falar do TOD porque tem questões, né, ambientais, biológicos, enfim, psicológicos, emocionais envolvidos. A birra é uma
condição, é um comportamento que acontece de modo muito específico. Então, aquela criança que ainda não tem o cérebro totalmente maduro, está em desenvolvimento, não lida bem com as frustrações, é normal ela ter episódios de birra, que é contestar ali no momento aquilo que ela quer e ela não teve. Quando a gente fala de um TOD, a gente está falando de persistência, de duração e de intensidade. Então, essa criança, esse indivíduo, ele vai ter um comportamento que deixa todo mundo com o cabelo em pé. Né? Como lidar com essa criança? Porque ela não respeita, ela pega o copo, ela joga na cara. E será que é só uma questão de modelo parental, falta de práticas parentais assertivas? Será que é uma questão... enfim, tem muitos fatores que é muito difícil a gente falar de TOD sem considerar todos esses fatores do microsistema, do mesossistema da criança. Perfeito. Muito bom, o muito próprio boa TDAH, resposta. né? Já que a gente está falando de função executiva, e uma das facetas cognitivas alteradas no TDAH é o controle inibitório, que basicamente é o controle do impulso. Sim. E aí? Daí Eles a gente tem uma muita criança dificuldade. que tem um controle do impulso, então, porque tem um TDAH, ela é TOD. E aí confunde muito, né? Confunde. Porque você tem... O TDAH tem a falta do controle inibitório, né? Ela não consegue se segurar, ela é impulsiva. E o TOD também. Né? Então, faz uma fala confusão. Da Julie é perfeita nesse sentido de colocar o TOD em xeque aqui no seguinte sentido, não é que ele não existe. Ele existe. Só que hoje ele está muito mal diagnosticado também. Também. Só que assim, eu acho que o diagnóstico de TOD ele está mal diagnosticado mais do que TDAH, mais do que autismo. Mais do que tudo, porque né? Qualquer tipo de comportamento inadequado, disruptivo, de leve que seja, é TOD. Ele está evitando comer aquele tipo de comida. É TOD. Ô, Lucas, e o TDAH não tratado também Sim, principalmente. pode gerar sintomatologia de um possível TOD. Entendi. E aí tem uma fala do Barkley. O TDAH não tratado, o que seria? Tipo, a pessoa não está em terapia. Sem intervenção. A pessoa não está com medicação. Exatamente. Então, ela, quando encontra uma frustração, ela pira, né? Exatamente. É a dificuldade de tolerar a frustração mesmo. É a necessidade de ter uma recompensa imediata e não conseguir se controlar. E aí entra nessa questão de não conseguir regular as próprias emoções, sendo ela positiva ou negativa, mas principalmente na negativa. Sim. O que mais a gente encontra e que eu vou fazer um desenho aqui, né? Para o professor na sala de aula, por exemplo, é que ele tem uma criança ali com o diagnóstico de TOD, TDAH, ou mesmo que seja só no TDAH. Ela quer a paz na sala de aula, ela está tentando não soltar o gatilho para essa criança entrar em crise. E essa criança começou a mexer no armário, por exemplo, né? A querer tirar tudo que está de dentro do armário. E você vai soltar um não ali, você vai estar começando uma guerra. Então, nessa hora, o que vocês sugerem, por exemplo, para essa pessoa? Eu acho que antes da gente falar da situação prática, eu acho que a gente precisa olhar para o cérebro da criança como um cérebro que tem 2 andares, né? A parte de baixo, que é essa parte que a gente acessa o banheiro, a cozinha, as necessidades mais básicas, que é o que a gente chama de cérebro mais primitivo. É aquela coisa da gente estar andando no carro, freia com tudo e a nossa mão vai ali para o passageiro para segurar ele automaticamente. Entendi. Né? Esse impulso mais primitivo é o andar de baixo da casa. E aí, para a gente conseguir acessar o andar de cima, que é o andar mais sofisticado, que é o andar que a gente pensa antes de falar, que a gente planeja, que a gente tem atenção, a gente precisa ter uma integração muito boa para isso acontecer da melhor forma. Então, quando a gente tem um cérebro que ativa muito, né, o sistema límbico, as amígdalas, então o tempo todo ali com muita raiva, ou muito triste, ou com muita tristeza, é muito difícil esse cérebro integrar e acessar o andar de cima. Então, quando a gente fala de uma criança com TDAH ou com TOD, a gente está falando de um cérebro que não está tendo uma boa integração do andar de baixo com o andar de cima. Então, não é uma culpa da criança. A criança fez isso porque ela
é mal criada, ou não sei, né, outra questão que a gente pode trazer aqui à tona, mas é porque ela não tem condições cerebrais, a neurociência explica isso, de dar conta dessas situações que são mais aversivas para ela. Então, na sala de aula, falta muita preparação, não só na sala de aula, mas para os pais também, até para os terapeutas, de como lidar com essas crianças. Então, o enfrentamento, partir para a briga, partir para o não, partir para... É o pior caminho a ser exatamente escolhido. Então, é tentar, primeiro, validar o sentimento dessa criança, no sentido de, eu sei o que você está querendo com esse comportamento, mas existem formas de você pedir isso para mim, de acolher ela, de ser firme, mas de ser gentil. Então, às vezes a gente cai naquela coisa que com o TOD, a gente precisa ser ou autoritário, que a gente bate, pune, é aversivo, né, práticas aversivas, ou a gente é permissivo. Então, faz aí o que você quer, porque a gente cansou. Então, é pensar na validação de sentimentos, na gentileza, mas na firmeza, e deixar muito claro para essa criança o que você espera dela em termos de comportamento, em termos de aprendizagem, em termos de desenvolvimento. Tem uma pergunta aqui da Jaqueline Dalgo, que fala se vocês acham considerável adaptar as atividades em sala de aula para caso de alunos com TDAH. Precisa. Precisa, inclusive, né? É uma luta, né? A luta é essa, né? A luta é essa. É essa, porque antes da gente começar, a gente estava tendo um papinho aqui em off, do quanto que para eles, né, como terapeutas, como clínicos, eles têm dificuldade de acessar a escola. E até me surpreendeu, por eu trabalhar em escola há tantos anos, e eu sempre ter a minha escola de portas abertas, porque eu sempre acreditei tanto nessa relação que a gente tem que ter com a família, quanto a relação que a gente tem que ter com a equipe multidisciplinar dessas crianças que têm esses problemas. Então, a gente está sempre trabalhando junto. E quando vocês me contaram que nem todas as escolas têm essa postura, que às vezes não deixa nem o terapeuta entrar, às vezes não responde, como chama? O questionário, né? Porque não tem como você medir se você não fizer o questionário, não responder o questionário. E o questionário ele tem que vir no olhar do pai, no olhar da mãe e no olhar do professor e das pessoas todas que convivem com essa criança. E a escola nem fazer isso, não fazer esse papel, me surpreendeu bastante. E me decepcionou também, de pensar que existem lugares que não permitem, que não fazem esse trabalho multidisciplinar. Porque eu não vejo como acontecer o progresso se não houver esse trabalho conjunto, se todo mundo ali não estiver falando a mesma língua, né? Inclusive na questão de adaptar as atividades. A professora ela precisa dessa orientação de como ela vai adaptar, de como é que essa criança aprende. E é aí que vem um bom diagnóstico. Ele vai trazer para a gente, por exemplo, quando eu peguei o laudo do meu filho ali, o Lucas descrevia como ele aprende, como é o jeito mais fácil. Quais são as facilidades? Qual era a facilidade dele, como que ele a maneira que ele conseguia armazenar o conhecimento. E ali clareou muito para mim e eu entendi muita coisa a partir dali. Como eu, por exemplo, hoje se eu quero memorizar algo, eu preciso escrever. Não adianta eu ler, não adianta eu assistir um vídeo. Eu não aprendo num tutorial do YouTube. Não serve para mim, não sou dessa geração. Mas não só não sou, porque hoje tem gente da minha idade que aprende vendo um tutorial do YouTube. Mas para mim, porque não é o meu jeito de aprender. Meu jeito de aprender, eu sou copista, eu preciso Por isso copiar, que é sempre bom que a escola esteja de papo com os profissionais que estão atendendo. Para poder entender, para saber né? até que tipo de adaptação, né? Que nem a Jaque falou aí de adaptação, tá, mas quais tipos, né? Então, cada caso, como é muito específico, cada caso de TDAH, inclusive, por mais que seja um diagnóstico
que meio que tenta dar conta de todos os casos ali, mas tem um que tem um pouquinho mais de facilidade aqui, outro ali. Esse vocabulário dele é ótimo, né? Então vamos puxar, né? vamos valorizar o que essa criança adora trouxe. música. Tem o hiperfoco, né? Que tal utilizar algumas coisas ali que envolvem música para fazer que ele aprenda melhor. Então são adaptações que a escola tem que estar de papo com os profissionais. Inclusive, por exemplo, se a criança tem um atraso de fala, qual tipo ou da compreensão da fala, em caso até de dislexia, qual o tipo de papel que o professor tem que ter em sala de aula para aquele aluno específico? Entendi. Tá? Então, ainda assim, existe a especificidade do negócio que, infelizmente, não dá para generalizar. Tá? E por isso que é bom ter esse papo o tempo todo com os profissionais. Com os profissionais, a escola, o professor, a pessoa que está ali em contato no dia a dia com a criança. E dentro disso tem uma pergunta aqui, outra pergunta do Guilherme sobre o TPS, se é uma característica do TDAH. É como você falou, pode não ser de todos, mas é específico de determinadas pessoas. Exato. Associar no TDAH o transtorno do processamento sensorial. Então, o transtorno de processamento sensorial mais ligado ao outra coisa autismo. Que vai ser um problema, porque ele já não ganha, se não me engano, eu não vou estar lembrando disso exatamente, tá? Posso estar falando um monte de coisas aqui que não... Bom... Não, mas fala mais ou menos. Se eu não me engano, o processamento sensorial, a alteração do processamento social, ele não é considerado um transtorno ainda. Não é ainda, não entrou. Eu também acredito que não. Disso? Eu acho que não é. Eu acho que não. Acho que uma boa TO vai poder me corrigir por aí se é ou não ainda. Mas eu sei que existe alguma coisa que corresponde a uma alteração, mas nem toda alteração de processamento é um transtorno. Tá? Entendi. Então vai cair nessa coisa, tipo, cada caso de TDAH é um caso porque a gente tem comorbidades diferentes, tem consequências diferentes, tem maneiras de intervir diferentes. O TDAH, assim como o autismo, ele não precisa necessariamente vir purinho, né? Não necessariamente. Ele vem com algumas outras questões. Não necessariamente. Inclusive, uma coisa que eu ia falar naquela hora do Todd, o Barkley, que é um dos autores que mais estuda TDAH no mundo, ele fala que nas próximas revisões do DSM, que é aquele manual de diagnóstico que é muito comum a gente utilizar em clínica, né? Ele vai vir já com o TOD como parte do TDAH. Ele acha que o TOD ele já vai ser parte de algum transtorno e não ele sozinho. Entendo. Porque se você tem um comportamento extremamente difuso, disruptivo ao ponto de dar o nome de um transtorno, provavelmente ele é vinculado a alguma alteração de outro transtorno das funções executivas. Entendi. Pelo TOD já ter uma alteração de função executiva, isso também leva aos transtornos, por exemplo, como o TDAH. Não sei se você chegou a ver esse vídeo dele. Não vi. Cara, é muito bom. E aí ele fala, daqui a pouco a gente não vai conseguir separar mais. A gente coloca aqui nos comentários depois. Vou pegar. Isso, coloca pelo menos o nome pro pessoal que quiser assistir. É bem conhecido. No YouTube tem as aulas do Barkley, né? Geralmente... Mas se você procurar no YouTube pelos termos em inglês e o nome dele, né? Facilmente vai achar lá. Ótimo, boa dica então. Já temos estudos para os próximos dias. Aqui também a Maria Eduarda, do Dever de Casa, ela fala que o livro Cérebro da Criança é um excelente para entender essa questão que a Júlia trouxe sobre o andar de cima e o andar de baixo. Peguei do livro, inclusive, a referência. Foi, muito bom, muito bom. Legal a gente ter essas dicas aqui, trocar essa ideia e falando um pouquinho mais sobre a prática, né? Pensando um pouquinho agora para a gente iluminar os professores que estão tendo que trabalhar com essa situação, com essas crianças, que eu chamo até de situação, porque vira uma situação na sala de aula, vira aquilo, né? Transforma a sala de aula toda. E eles, e eu vou me incluir, porque eu não posso deixar de me incluir nisso, porque eu me sinto, às vezes, impotente e sabendo nada. Porque a gente não sabe como lidar. Como conter uma criança, por exemplo, que numa frustração como essa, ela começa a atacar e quebrar tudo. E você faz o que nessa hora, minha amiga? Me conta. Me conta, que eu acho que essa resposta, os professores todos que estão me assistindo, eles querem ter também. O que a gente faz? Porque aquilo, os coleguinhas estão com o olho arregalado deste tamanho, eles não entendem.
exatamente o que está acontecendo. Você tira essa criança da sala, você tenta lidar com aquilo diante das outras crianças também. Como é que fica esse manejo de uma criança em crise? Primeiro a gente tem que entender, Paula, o que o comportamento da criança está querendo mostrar. Porque criança, muitas vezes, até adulto, né? Não só criança, tem uma dificuldade vamos lembrar, de né? parar e entender. Puxa, por que eu fui grossa com aquela pessoa? Não é com a pessoa. Às vezes eu estava num dia ruim, eu acordei de mau humor, ou aconteceu, eu estava com fome, ou eu não dormi bem à noite. Então, a gente tem que entender o que o comportamento da criança quer mostrar. É o primeiro ponto, porque não dá para a gente olhar só o sintoma, porque nunca vai entrar numa resolução, porque a gente fica ali criando esse ciclo junto com a criança, ela leva a gente junto com ela, né, se deixar. Então, por exemplo, a criança, ela está fazendo uma atividade na sala de aula que é mais estruturada, que ela exige um pouco mais ali de escrever, enfim. Ela pegou esse caderno e jogou no chão. Por exemplo, não quero mais fazer isso. Ela fez isso porque ela tem dificuldade de aprendizagem, e aí foi uma fuga, ou porque ela quis chamar a atenção e chamou a atenção de uma forma que não foi a mais adequada. E na sala de aula a gente tem muito disso, né? As crianças que têm um comportamento mais internalizante, até um problema de comportamento internalizante, que são mais retraídas, que têm um baixo autoconceito, se criticam, mas elas sofrem ali quietinha, elas não chamam a atenção do professor, dos pais, mas a criança que tem um comportamento mais externalizante, que a gente está falando do TOD, né, que vai ter esse comportamento mais explosivo, de desafiar, de enfrentar, de brigar, aí chama muita atenção. Outro dia na clínica eu recebi exatamente uma situação dessa, né, de uma criança que tinha sido expulsa, 8 anos de idade, ela foi expulsa da escola. Expulsa. E aí, quando você ouve isso, expulsa com 8 anos, você fala, o que está acontecendo? O que será que ela fez? E qual que é a parte? Será que a culpa é da criança? Né? O que a escola talvez deixou de fazer para que isso não chegasse nesse momento? Uhum. Então, aí chega em casa, a atitude que os pais vão ter vai ser bater, punir, porque eles não sabem mesmo fazer outra coisa, né? A gente aprende assim com os nossos pais, porque nós fomos criados assim. E aí entra numa dificuldade de mostrar para essa criança que ela pode chamar atenção, mas de um jeito positivo, não negativo, né? Então, quando ela faz uma coisa boa, ninguém percebe, porque ela tá boazinha ali, não preciso validar. E aí usa a técnica do reforço positivo. Isso, usar a técnica do reforço positivo, quando fez uma coisa boa, pegar o que é de interesse dessa criança para motivar, para criar vínculo afetivo. O vínculo é muito importante para crianças que têm o TOD. Elas precisam de uma figura afetiva. E isso não vai ser fácil de construir. Mas aos pouquinhos, o que você gosta de conversar, o que você gosta de fazer, descobre ali o que atrai ela para que você vá ganhando essa confiança. Não é fácil, é um percurso longo, mas eu acho que para a gente chegar na melhor forma de lidar, que não tem uma receita de bolo, porque cada criança é única, a gente precisa de formação continuada para os professores, porque não tem na faculdade de pedagogia habilidades em relação à questão socioemocional. Então, o professor não sabe lidar em sala porque ele não a viu na faculdade nem depois que se formou. Então, a gente precisa... E às vezes ele acabou de se formar, caiu numa sala de aula e encontrou... essa situação. Várias situações e fica perdido ali, né? Não tem como lidar. Inclusive, a gente tem aqui uma pergunta de uma criança, sendo que ela tá junto da turma. Muitas vezes encontramos dificuldades para fazer as adaptações pertinentes de forma a falar com esse aluno e a turma de forma plena. Agir de forma separada, ou seja, em alguns momentos deixando esse aluno no momento próximo do professor e distante da turma, é visto como um problema para vocês? A Fernanda está perguntando. Bom, depois você quer falar primeiro, Lucas? Não, pode falar. A minha opinião pessoal, porque aí eu acho que precisaria de uma psicóloga também para estar falando, né? E é bem complexo também, né? Porque é muito individual. É muito individual.
Mas eu acho que quando a gente, até o lugar que a gente escolhe para a criança sentar na sala de aula, influencia até como os pares, ou seja, os amigos, os colegas vão ver Vão ela. enxergar essa criança. Então, sim. o professor tem que tomar um cuidado de estar próximo dessa criança, mas de também propiciar situações, até num espaço geográfico, de boa interação dela com os pares. Então, se a gente deixa num cantinho, ou lá, Ou põe né, do ladinho da mesa do professor, coladinho. a gente afeta a outra Geralmente área. a gente fazia isso, porque era o único jeito de segurar a criança. Sim. É botar ele bem pertinho da professora, mas Não é uma às má vezes não é uma má adaptação, conduta, porém mas existem outras condutas melhores. Por isso que a gente fala de estar sempre com o papo antenado com os profissionais que estão atendendo a criança, porque eles vão dar dicas de como fazer na hora. Cada caso é um caso, tá? Mas um caso, por exemplo, onde a criança tá um pouco mais rebelde, tá tendo uma crise e tudo mais, tirar ela dali. O que ela vai, o que tá reforçando? Qual comportamento eu tô ensinando? ela vai fazer de novo para no outro dia Sair de da novo sala. de Sair novo. da sala vai, tá vai sendo sair. um aspecto positivo? Tá sendo uma resposta positiva? É isso que o professor naquele momento tem que se perguntar. Entendeu? É por isso que conhecer bem a criança, criar o vínculo, que não é fácil, é muito mais importante do que somente ir lá e pensar numa conduta, numa condução ali naquele momento. Ah, mas se eu não tirar ele da sala, todas as crianças vão apresentar aquilo, vão aprender com aquilo. Não vão. Pelo contrário, você vê pessoas roubando na rua, você está sendo estimulado a roubar também. Então não tem isso. Acho que muitos professores ficam preocupados Sim. com isso, do comportamento ir para outros, mas não tem, cara. Não, eu acho que a maior preocupação é porque interfere e aí ela não consegue, não dá continuidade na aula. Ali já desandou tudo, né? Todo Mas o é seu uma planejamento. condição que E ela tem em sala de aula. Exato, e é uma condição cada vez mais comum Exato. da sala de aula, porque nós não temos mais salas de aulas homogêneas, onde está todo mundo lá aprendendo igualzinho. Hoje é bastante heterogêneo e tem que aceitar essas diferenças. A Patrícia Contreras falou aqui que ela é importante pontuar que a adaptação muitas vezes beneficia demais os alunos. Sim, eu acredito que sim. Total. E que a adaptação não é folhinha diferente para aquele aluno. Um exemplo é o uso de recursos concretos em dupla, em grupos. Sim. Exatamente. Essa ideia de que não é uma folhinha diferente para o aluno é muito importante, porque não é mandando uma folhinha a mais, né? É entender como essa criança aprende e ali adaptar o material dela. E por sinal, a Paty é uma ótima pessoa para Sim, trazer para conversar na educação especial. Viu? Patrícia Beijo, convidada, viu? Tá convidada aí para um próximo encontro. Já fica o convite. Ainda mais agora que eu descobri que de segunda à noite você tá livre, ó, porque você tá assistindo a gente, você vai ter que vir para cá. E aqui uma pergunta da Carla, que fala que os adolescentes com diagnóstico de TOD, como devemos lidar? Ai, adolescentes, gente, o negócio deve ser mais difícil ainda, né? Não, Fala já aí. tem um pouco mais de função executiva criada. Tem um pouco mais de função executiva? Dá para Eu acho que é a mesma compreende ideia. melhor, É isso que eu ia né? É a mesma ideia. Mesma a criação de vínculo. Compreende, de adolescente. porque já compreende, né? Já consegue entender, mas não consegue se controlar. Eu cheguei a É atender isso, alguns né? adolescentes há pouco tempo com uma possibilidade de diagnóstico de TOD. E, a maior parte deles, se você criou vínculo com eles, se você conseguiu ganhar a confiança daquele jovem, é sucesso. Em nenhum momento você tem comportamento disruptivo ou fuga de ideia ou fuga de sessão, entendeu? Não tem. Porque eles estão juntos ali. Em nenhum momento ele desrespeita você. Pelo contrário, você está falando a mesma linguagem dele, você tá fazendo as mesmas brincadeiras dele, né? Eu até brinquei que tinha um adolescente que eu atendi há pouco tempo que ele tinha umas brincadeiras um tanto quanto dark demais, assim, sabe? Umas falas muito chulas. E você cai um pouco o ritmo também para acompanhar ele, para poder... então tá bom, você tá em casa, você tá numa boa, você pode falar aquilo que você quiser. Aqui não tem julgamento, né? Então, eu tava num processo de avaliação, então não tava ali para corrigir ele, né? E sim para ganhar o relacionamento com ele, para que ele contribuísse com a minha prática.
e foi sucesso. Entendeu? Só que isso, na escola, onde você talvez nem sempre pode corroborar com as mesmas ideias que aquele paciente está jogando ali nas piadas ou no tipo de fala, se torna um pouco mais de desafio. Mas se você tiver ainda um comportamento mais próximo dele, pronto. E fazer combinados também. Exato, você consegue combinar e chegar em comportamentos aceitáveis, né? E deixar muito claro o que você espera, o que você não espera, né? Às vezes a gente tem até que fazer uma folhinha as regrinhas ali de uma forma até um pouco concreta para as crianças entenderem o que é permitido e o que não é. E fazer isso junto com elas, não de uma forma autoritária. Ela cria uma regra, eu crio outra. Ela cria uma, eu crio outra. E nisso eu estou mostrando a flexibilização que eu entendo, a vontade dela, mas que ela também tem que entender a minha vontade. Eu acho que um outro ponto importante para falar, só complementando a fala do Lucas, que seja para qualquer questão de diagnóstico ou para qualquer questão de acompanhamento, seja psicoterápico, psicopedagógico, enfim, a gente precisa orientar os pais. Manejo parental é muito importante. Na verdade, é o essencial. É o essencial. Gente. Antes da escola ensinar como lidar em casa. Porque fica uma vez na semana, 50 minutos, vamos supor, com a psicopedagoga ou com o psicólogo. Mas a criança ou o adolescente, eles ficam ali o dia inteiro na escola, a maior parte em casa. Então, se você não dá orientação e pede para que esses pais estejam juntos e dê orientação de como fazer, a chance de dar certo a terapia ela é muito pequena. A gente precisa ter um triângulo: escola, profissionais e família. E a família falar a mesma língua. Por favor, começar pais, pela aceitação, vamos lá, né, hein? Lucas? Então vamos começando lá. Pela aceitação. Se o pai falou sim, a mãe não vai falar não, nem vice-versa. Exato. Tá? Então, isso é o acho maior que é uma desafio. coisa. Eu ia falar que isso é muito comum, né? Sim. Inclusive porque o casal fica numa briga de ego, né? Porque o médico mandou dar remédio, um não aceita, um fechou o diagnóstico. Geralmente o parceiro também não aceita. A mãe, eu vejo muito das mães serem mais receptivas ou não? Isso é relativo. É relativo? É relativo. Você tem procura de pais também? Não, tenho tanto de pais quanto de mães. A questão maior os pais têm que... não, mas aí eu não concordo com o diagnóstico. Tudo bem, você consegue falar a mesma língua quanto a comportamento? Entendi. Porque, independente de diagnóstico... Esquece, né? Para aquela esquece criança o rótulo, com TDAH, na mesa que ela for estudar, não pode ter nada muito visualmente chamativo. Então, vamos combinar que ninguém vai deixar nada chamativo em cima da mesa? Nem eu, nem você? Vamos, beleza. Vamos deixar esse espaço aqui de tarefa limpinho sempre? Vamos combinar? Vamos combinar que quando um falar não é não, independentemente se a gente acha que está errado ou não. E depois a gente conversa num cantinho. Depois a gente discute sem a criança perceber, né? Num cantinho, a gente decide, define, volta a conversar. Vamos seguir as orientações juntos que a psicopedagoga deu? Falou isso para mim. Olha, vamos seguir, né? Olha, é importante e tal. Foi até o médico Porque orientou, se a gente não tá fazendo, um tá fazendo, outro não, por que tá fazendo? Exatamente. Por que tá fazendo? Qual que é a finalidade disso, então? Tá, então... Entendi. É muito tempo, né, que se gasta. Muito. Eu falo, entre levar para fazer toda a avaliação, depois levar essa criança semanalmente na terapia. E demanda muito dessa família. Então, o mínimo que se tem que fazer é cumprir. Sim. Cumprir com os combinados ali, né, gente? Porque é dinheiro, é tempo, é trabalhoso, mas são os filhos da gente, né? Exatamente. É isso aí. Então, tem que entrar nessa luta, né? Com certeza. Não tem como desistir. Então, é isso. Estamos aí caminhando para o final, porque a gente já estourou o tempo. Okay. Mas a gente segurou bem a live até agora. Tinha bastante gente participando, muitas perguntas. Acho que foi, de todos os episódios, o que mais teve envolvimento do pessoal, porque são dúvidas que aparecem no nosso dia a dia e que estão deixando a gente de cabelo em pé, porque existe, como você falou, a falta da formação. Sim. Por isso que a gente está aqui. Exatamente. Trouxemos e a ideia de estar fazendo o podcast é justamente para isso, para que a gente leve a formação até a casa de vocês
e consiga espalhar de uma forma bem simples, lúdica e de fácil acesso, informações para que a gente possa conseguir lidar melhor, diminuir nossas angústias também, porque geralmente isso vai elevando a angústia, vai ficando mais complicado de lidar. E aí que desanda, né? Que desanda o doce mesmo, né? A criança já está desmanchando teu armário inteiro na sala de aula. Você não sabe como fazer. Aí é que você acaba ficando nervosa. Sim. As outras crianças estão assistindo. Então, aquilo tudo toma uma proporção muito maior do que até o que deveria ser, né? Quando você tem informação, quando você tem conhecimento e quando você buscou entender um pouco de como lidar com essas situações. Então, eu quero agradecer vocês por terem vindo e que que cada um possa me falar um pouquinho, um fechamento aí, uma reflexão final do que vocês tiraram aqui desse bate-papo. Quer falar, Júlia? Bem, eu acho que a primeira coisa, né, que a gente tem que acolher as crianças, mas a gente também tem que acolher os pais, né? E a gente entende o quanto que é difícil lidar 24 horas, às vezes, com essas demandas todas, né? De ser pai, de ser mãe, não é fácil, ainda mais com essa sobrecarga que a gente conversou desde o comecinho, mas que existe tratamento, existe uma equipe preparada para isso, existem professores também muito preparados para isso, escolas atentas. A gente só precisa encontrar essas pessoas no nosso caminho, né? Para que a pessoa que vai ser beneficiada vai ser a criança. E esse é o foco de tudo. É a criança e adolescente, né? E, consequentemente, a escola também vai ser beneficiada, a família, enfim. E eu queria deixar aqui também que não existe processo do aprender ou processo do aprender na vida como um todo sem pensar nos desafios. Então, os desafios eles existem para que a gente vá avançando com eles, alcançando um novo degrau de compreensão e reflexão, né? E é isso. Muito bem, muito bom. E você, Lucas, como é que é? Eu tô pensando como que eu vou falar uma coisa mais completa depois da fala dela. Mas eu não sei se eu vou conseguir chegar nesse ponto, mas tudo bem. Não, vamos na nossa necessidade. Eu acho que, resumindo, a gente tem que buscar informação, a gente tem que buscar ajuda. Eu sempre tô disposto a ajudar, tá? Então, sempre, pessoal aí que quiser mandar mensagem no WhatsApp, que manda mensagem na página do Instagram, eu sempre tô respondendo. Tá? Então aproveitem esse espaço, é um espaço que eu me sinto super bem fazendo. A Julie sabe que eu respondo até os meus colegas neuropsicólogos muitas vezes. Sim. Tá? Então eu não nego ajuda nesse sentido. É verdade. Não mesmo. Procurem, porque aqui. isso não precisa chegar aqui no podcast, pode me chamar lá, a gente troca ideia, tá? Sim. A gente não é inacessível, beleza? E outras dúvidas aí, escolas também que precisarem também de algumas orientações, contem com a Julie, contem comigo, eu sei que eu posso falar sobre ela, sobre isso, porque eu sei que ela vai ajudar, né? E eu agradeço demais o espaço aqui fornecido pela Paula pra gente falar sobre esses assuntos Sim. que são tão delicados e trazer um pouco de ciência, um pouco de conhecimento técnico, tá? E compartilhar com as escolas, né? Perfeito. Porque agora eu trazendo um pouquinho aí para puxando a sardinha para o nosso lado, né? A gente fica muito a pé de ter esse contato, essas informações. Hoje a gente tem a internet com uma porção de até demais, né, de informação, todo mundo sabe tudo, mas aqui a gente trouxe profissionais que realmente têm um gabarito para estar falando sobre o assunto. Então, quero muito agradecer vocês. Quero que a gente faça mais disso, que a gente consiga trazer aí mais profissionais para que a gente continue nessa linha de que o podcast seja um espaço onde a gente pode estar usando como formação de educadores. E que cada vez mais a gente consiga agregar. Então, quanto mais pessoas puderem estar seguindo a gente tem um grupo de WhatsApp. Então, quem tiver interesse em entrar nesse grupo, manda mensagem para mim no direct da associação, da EPAR, nos próprios comentários, da maneira como vocês acharem melhor. A Kátia está perguntando aqui, vai ter certificado? Kátia, a gente faz sim. A Nicole já anota aí, que é a
a minha secretária nesse sentido, ela que está mandando o certificado para as pessoas que precisam. E é isso, a gente tem que estar sempre agregando, buscando. E não parar essa busca, gente, porque, como a gente acabou de ver aqui, já está saindo coisa nova. Né? A gente está falando do assunto e já estão vindo outros. E isso não para, isso está sempre em constante mudança. E as crianças, hoje tenho 28 anos que eu trabalho com criança, as crianças todas mudaram demais. Então, se a gente não buscar informação, a gente vai ficando obsoleto nas atitudes, nas ideias e com a cabeça fechada. E não pode ser assim, porque a gente já não está mais lidando com a mesma criança de 20 anos atrás. Hoje ela está completamente diferente. Nem adultos então, de 20 anos atrás. Nem né? os adultos, exatamente. Quanto mais com as crianças, né? E quanto mais a gente conseguir trabalhar eles aqui na base, melhor vai ser esse adulto de amanhã. Então, imagina quanto que a gente pode estar progredindo, quanto que a gente pode estar melhorando para o mundo do futuro. Para o futuro mesmo de todo mundo. Ó, a mamãe mandou boa noite para você. Vai dormir, dona Mara. A sua mãe? Fã número um. Ela assiste todos os programas do Lucas. Mas é isso mesmo, tem que ter orgulho. Uma boa noite para todos vocês. Obrigada pela participação. E continuem contando com a gente. E nos próximos podcasts estaremos aqui. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite.